Salve pessoal, saudações tricolores. Hoje é dia, hein? Hoje é dia de fusão no final do dia. Dia da gente tentar ficar feliz de quebrar uma escrita de 20 anos. E também dia de você se inscrever aqui no canal do Leiteria, dar um like, assinar, ativar as notificações, os amigos que já são do canal também darem um like, porque isso é importante para o canal crescer. Falou? Outra coisa também, faltam só 2 nomes para terminar isso aqui, ó. A rifinha do Airfryer novinha com nota fiscal tá aqui. Falta só Luan e Jéssica. Espero que algum amigo ou alguns amigos, 2 pelo menos, fiquem cada um com um nome. É só passar um zap, Kaique quero Jéssica, Kaique quero Luan. Pronto, aí no próximo vídeo a gente abre aqui em cima e vê qual é o nome vencedor. E leva para casa o Airfryer com nota fiscal e tudo, com garantia, bonitinho. Falou? Vamos falar do Fluminense? Bom, o Fusão hoje vai encarar uma escrita de 20 anos. Aquele time que está no Z4 é um time normalmente muito mais fraco que o nosso. E a gente não consegue vencer lá. Muito menos por culpa dele e diria que 100% por culpa nossa, que a gente joga sempre mal. E pior do que jogar mal, a gente sempre entrega o jogo. Os últimos 4 jogos que nós jogamos, 3, com certeza absoluta 3. Nós jogamos lá, nós saímos na frente e deixamos os caras virar em 2 minutos, 1 minuto. Fábio falha, o Felipe Melo falha, e a gente leva um empate, logo depois leva um gol. Logo depois, é coisa de 5 minutos no máximo, a gente leva uma virada. Mesmo quando a gente está mandando no jogo. Então eu espero que a gente faça como o Vasco fez ontem aqui na estreia do Fernando Diniz. Estreia de treinador é sempre assim, né? O time está cheio de vontade, querendo mostrar serviço. Foi assim na reestreia do Fernando Diniz no Fluminense, com o Mano ano passado e agora com o Renato, todo mundo cheio de perna, cheio de braços para dividir, goleiro cheio de braços para sair do gol. Depois vai acabando, vai arrefecendo, o time começa a apresentar os mesmos defeitos de sempre, principalmente quando o técnico não muda nada, que por um acaso é o nosso caso. Mas o Vasco ontem fez o dever de casa, que o Fortaleza nunca venceu o Vasco no Rio de Janeiro. E ontem manteve a escrita, 3-0, jogando fácil, e saiu do Z4. Nessa época do campeonato também tudo sai do Z4 e entra no Z4. O Fluminense perdeu 2 jogos e está no Z4. Então hoje a gente tem que vencer para quê? Para ficar no bolo, aquele bolo da frente que vai indo. Quanto mais passa o campeonato você no bolo da frente, melhor você está colocado para ir para uma Libertadores, para brigar por um título, para espantar uma crise, para faturar. Então, e o jogo de hoje tem a volta do Thiago Silva para a defesa e muito provavelmente o Keno na ponta esquerda. E lamentavelmente o mesmo esquema. Aquele 4-3-3 maldito que não leva a gente a lugar nenhum. Pior, mostra que o Renato não tem outra coisa na cabeça, que o Renato vê no jogo é muito ruim. Essa é a conclusão que a gente está chegando. Porque o time joga bem ou joga mal, o adversário é o time de 8ª divisão de um país que não tem nem futebol, a gente joga da mesma maneira. Aí encara o melhor time do mundo, joga da mesma maneira. A diferença é que uma a gente engrossa e outra a gente toma um cacete. Essa aqui é a realidade. Porque nós não temos variação tática absolutamente nenhuma. É sempre a mesma coisa e pior. Com a falta do Otávio e do Bernal, acontece isso. Espera só um pouquinho. Aí de novo com o Martinelli na frente. Eu acho que está na hora de a gente testar, botar o Wallace Davi para treinar, para jogar, porque ele joga mais de cabeça de área do que o Martinelli. Ou então, é o que eu tenho sugerido, estão pensando em contratar um monte de baranga, tal do Zé Wellison. O Zé Wellison é nota 5. E o pior é que tem um monte de cara que é o Zé Wellison. Parece que o Zé Wellison é a 8ª maravilha do mundo. Não, o Zé Wellison é uma porcaria. Sendo simples e direto, uma porcaria. E já tem mais de 30 anos. Se é para botar um cara velho, bota um cara que talvez, se jogar de cabeça de área, seja o melhor do Brasil. Thiago Silva. Há um time no 3-5-2. Ou há um time no 4-4-2 com o Thiago Silva na frente. Pronto, está resolvido o problema do Fluminense. Não precisa contratar ninguém. Thiago Silva vai proteger os 2 caras que estão atrás dele, que têm sido os titulares. Ele joga muito mais de cabeça de área do que trazer Zé Wellison, Zé Ruela. Pô, cara, esquece, o Fluminense parece que tem uma tara por contratar gente ruim, pô.
É impressionante, parece que tem tara para contratar gente. Quando contrata um cara que você vê que o cara é bom, o técnico não dá chance. Por exemplo, Bernal. Por exemplo, o cara que é revelação do Paraguai no ano passado, com 21 anos, o Lescano. Esse não tem chance. Hoje está o Riquelme. Riquelme está relacionado, viajou, está voltando agora. Será que ele vai jogar? Não, vai entrar o Paulo Baia. Então essas coisas não tem muito sentido no Fluminense. Por isso que hoje seria bom o Fluminense dar uma virada. Mas o problema todo é o seguinte: o Fluminense ganhar com esse 4-3-3, aí o Renato insiste mais ainda nessa porcaria de esquema. Porque esse esquema não vai levar a gente a lugar nenhum. Não vai levar nem para Libertadores, na pré-Libertadores no G6. Porque é uma questão de tempo. Ó, hoje é um jogo fora com Escrida. Semana que vem é Vasco com o Fernando Diniz, o cara cheio de perna. Depois é Internacional lá em Porto Alegre. Nesse meio tem a Aparecidense, que a gente não pode perder. Se bem que a Aparecidense vai ser fácil, vai ser no Mané Garrincha, quer dizer, os caras lá não vai ter nem 3 torcedores, vai ter muito mais torcedor do Fluminense do que do Aparecidense. Já não tem torcida, é um time do interior do estado de Goiás. E depois vai pegar o Once Caldas tendo que vencer aqui de qualquer maneira. Os caras vêm com cheio de cadeado na frente do time para poder não perder. Tudo trancado. E a gente vai naquele 4-3-3 maldito. E o Renato cada vez mais nervoso. Basta ele continuar fazendo as merdas que está fazendo, que vai ficar cada vez mais nervoso. E o Mário vai ser obrigado a contratar um quarto treinador. Não tem muito o que falar hoje, já repararam? Não tem muito o que falar, porque a escalação a gente já sabe. Fábio Samuel Xavier, ou Guga, não, Guga não pode, Guga sentiu a perna. Fábio Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e Fuentes, Martinelli, Nonato e Ganso. O Ganso correu mais no último jogo. No último jogo o Ganso melhorou muito o preparo físico dele. Isso é bom pra gente. Arias, Everaldo, não vai ser o Serna, Everaldo e Keno. Aí se estiverem mal os dois da frente, o Everaldo não esteve mal contra o jogo contra o São José. São José não. Contra o União Espanhola, mas ele perdeu aquele pênalti. Como se o Arias não tivesse perdido 2 pênaltis seguidos quando a gente estava sendo rebaixado ano passado. Aí esse nego esquece rápido. Como o Cano já perdeu pênalti, o Ganso já perdeu 2, 3 pênaltis. Mas o Everaldo está na conta da torcida para malhar. É o Judas atual, é o Everaldo. Embora ele estivesse jogando bem. Aí depois ele deu aquele cacete de canela para cima. Porque a pressão vai vaiando, o cara sente. Mas o cara não estava jogando mal. Você vê, o Keno fez um gol. E o Everaldo atrapalhou o cara que estava pulando com ele e o Keno cabeceou livre. Mas o Keno depois chutou todas as bolas para fora. Todas. Quantas? 5. 5 bolas para fora. Se é o Everaldo que chuta, ele está batendo pesado no cara. O cara não acerta o gol, nem o Keno. Mas o Keno fez o gol. Nem o Ganso. O Ganso no primeiro tempo pegou uma bola livre, rolou para frente, na entrada da meia-lua, deu um bico, passou a 5 metros de distância da trave esquerda e chutou fraco. É a realidade. Mas então a gente hoje tem que passar pelo Juventude. Primeiro, que mantém o bolo. Não dá pra gente terminar em quarto, porque o saldo de gols é estúpido. O Fluminense tem 0 de saldo e o Cruzeiro tem 5 ou 6. Quer dizer, o Cruzeiro teria que levar um cacete de 3 e a gente ganhar de 4. Aí a gente vai para 4. Também que isso não adianta nada agora. O negócio é continuar no bolo. E vai ganhando. Goleadas que o Fluminense está é só no São José, no Águia de Marabá. Goleada, por exemplo, num Cruzeiro é difícil. Goleada num Flamengo é mais difícil ainda. Goleada no Palmeiras nem pensar. Então a gente tem que ganhar de 2 ou 3, assim, contra o Ceará. O Ceará aqui a gente vai ganhar de 2 ou 3. Esse time do Ceará não é nada. Não é nada. Tá que nem o Fluminense. Tá fazendo o dever de casa jogando contra os times mais fracos. Mas na hora que encarar os times mais fortes, vai dançar. É o natural. É isso que dá medo no Fluminense. Se a gente, quando começar a encarar esses times, com esse esquema que a gente tem, com os jogadores que estão jogando mal do jeito que estão, a tendência natural é a gente começar a perder pontos. E começar a sair do bolo e ir lá para o meio de tabela, aí qualquer derrota coloca você na parte de baixo da tabela, aí terror baixa. É exatamente o que a gente não deseja, né?
Mas é isso aí, gente. Hoje é só isso. O Fluminense tem que vencer, tem que quebrar essa escrita. Nos últimos 3 jogos nós abrimos o placar, e aquele jogo da Libertadores, da Copa do Brasil ano passado, nós fizemos 1-0. Levamos uma virada em 2 minutos. 3 minutos. Uma falha do Fábio e numa falha do Antônio Carlos. Se não estou errado, Antônio Carlos. Um gol em cada. Um gol para cada um. E depois, no Campeonato Brasileiro, fizemos 1-0. Os caras não deram um ataque para gol. Entrou o segundo tempo, a gente mandando no jogo, segurando o jogo com a maior calma. Felipe Melo erra 2 bolas, a gente leva 2 gols em 2 minutos e leva uma virada. Então, aqui no Maracanã, na Copa do Brasil, os caras fizeram 2-0, a gente conseguiu empatar, mesmo isso depois de dar 350 centos na área para um monte de anão. A gente conseguiu, quase viramos o jogo. Aquele jogo que o Keno fez um gol e mandou a torcida ficar calado. Mas é isso aí, eu acho que hoje a gente tem que quebrar a escrita, a gente se manter, para o time ficar mantido no bolo, ter tranquilidade para jogar contra o Aparecidense lá no Mané Garrincha, dar a nossa famosa goleada de 1-0, aí já vai para a próxima fase da Copa do Brasil, depois é Vasco aqui. Espero que a gente tenha os jogadores que estão contundidos voltem mais rápido. Infelizmente o Bernal só volta só em julho ou agosto, porque o negócio dele é grave. E o Canóbio volta daqui a... Canóbio já viaja para os Estados Unidos porque ele vai poder jogar. Não sei se isso é bom ou se é ruim.